Ver Mais de volta ao vivo com você e com o nosso quadro Saúde da Mulher. Olha, pessoal, já estou aqui junto com o Dr. Belarmino José da Silva. Hoje o nosso tema é livre. Se você tem dúvida relacionada ao universo feminino, qualquer dúvida sobre saúde da mulher, ligue para cá. O telefone é o 3381-3200. A gente esclarece para você. O nosso programa é ao vivo. Estamos aí para isso. Doutor, sabia que sexta-feira é o dia do obstetra? Parabéns. Sim, obrigado. Bacana. Boa tarde, né? Boa tarde a todos que nos assistem. E um prazer mais uma vez estar aqui. Maravilha. Doutor, quando a gente fala tema livre, conforme eu falei, qualquer dúvida, o pessoal pode ligar para cá e tirar a sua dúvida. Até porque, o que acontece? Quando a gente estipula um tema X, a gente acaba, lógico, tendo bastante tempo para entrevista e depois a gente abre para ligação. Mas tem tanta ligação que a gente não consegue passar todas elas aqui para o nosso estúdio. Por isso a gente, de vez em quando, coloca o tema livre. O tema livre, ele absorve todos os segmentos, Exato. As dúvidas. E quando é um tema específico, até acho interessante, mas para muitas pessoas não interessa. A diversidade, ela fomenta mais. Exatamente. Aí assim, doutora, a gente tem enquete também do pessoal nas ruas. Vamos lá. Vamos rodar a primeira enquete. Eu gostaria de saber sobre a menopausa, né? Eu tenho 44 anos, eu gostaria de saber se eu já tenho que me preparar para a menopausa. Eu não tenho sintoma nenhum. Obrigado pela pergunta. Menopausa é aquilo que a gente sempre tem dado ênfase aqui. É feito a dosagem hormonal, não necessariamente todas as mulheres terão os calorões, terão alguns sintomas, não necessariamente, mas é importante que faça a dosagem, porque muitas mulheres associam a menopausa com os fogachos, que são os calorões. Então, não necessariamente. Para saber, procurar o seu médico e fazer uma dosagem de sangue. Tá certo. Temos ligação agora de uma telespectadora. Alô, quem fala? É Almerinda. Almerinda? Isso. Olá, Almerinda. Você fala de onde? Da Estufado Central. Aqui de Blumenau. Perfeito. E sua dúvida é qual, Almerinda? É que assim, eu tenho 50 anos, né? E eu fui na ginecologista em novembro e eu tomei meu último comprimido anticoncepcional em novembro, né? Do ano passado. E desde lá até agora não veio mais a minha menstruação. Daí queria saber assim, se eu corro ainda risco de engravidar ou não. Ótimo. Ótima pergunta. Obrigado, Almerinda. É o seguinte, na verdade, a senhora estava menstruando porque estava fazendo uso do contraceptivo. O anticoncepcional, quando tomado, mesmo na menopausa, ele vai produzir sangramento. Então, por isso a importância de se fazer a dosagem hormonal, porque nesse caso, a dona Almerinda já estava na menopausa e ninguém vai saber quando começou, se foi com 50, 51, 48, 49, porque ela própria estimulava o útero com o uso do anticoncepcional. Olha só, não sabia disso também. Aí ela parou, ela já estava na menopausa, não está descendo mais. Então fechou com menopausa. Então tá, ela não precisa mais, ela não precisa ter medo de engravidar. Não, assim. não. Praticamente, em medicina a gente não pode usar palavras, termos impossível sempre, mas eu diria, pouquíssima probabilidade, só com meios artificiais. Doutora, até eu aproveito, já que a gente está falando de anticoncepcional, a gente tem enquete, enfim, mas com relação ao anticoncepcional, DIU de cobre, DIU normal, Mirena, qual seria o mais indicado, digamos assim? Assim, o DIU de cobre, ele é um produto não tão seguro, é um anticoncepcional, ele é uma haste de cobre que é inserido dentro do útero, de validade de 10 anos, e ele libera o cobre nas camadas do útero, fazendo com que, quando haja fecundação, o óvulo não consiga, o ovo no caso, o óvulo fecundado com esperma, não consiga se fixar. Só que, como a anatomia dele pode obstruir as trompas, primeiro que a quantidade de cobre não consegue, ele não é um bom inibidor da gravidez. O índice de gravidez é elevado, tá? E outra coisa é que esse cobre também, com o tempo, ele começa a ficar desgastado. E percebe-se também uma alta incidência de gravidez ectópica, gravidez das trompas. Essa é a principal razão. O Mirena, ele já está mais indicado para aquela mulher que já está com a prole constituída, ou então está começando a menstruar e tem muita dismenorreia, muita cólica e tal. Uma garota de 20 anos, por exemplo, que tem muitos sintomas da TPM, para não desenvolver até uma endometriose, sugere-se que ela ponha o Mirena, porque até os 25 anos vai estar inibido. Mas já uma mulher que eventualmente esteja na casa de 35 anos,
colocar um produto bom, mas que dure 5 anos e ainda não tenha filhos, está contraindicado. Por quê? Vai perder a validade, é um produto também mais oneroso do que o DIU de cobre. O DIU de cobre se consegue na rede pública. Esse outro que a gente comentou aí, o dispositivo hormonal, não. Então, vai depender muito da situação da paciente, da idade, do objetivo dela em relação a ter ou não filhos, prole constituída ou não. Aí a gente vai discernir e debater a respeito. Mas, a princípio, podendo fugir do DIU de cobre, melhor. Temos ligação? Alô, quem fala? Oi, Aparecida. Oi, Aparecida. Você fala de onde? Eu falo de Blumenau. Blumenau, e sua dúvida é qual, Aparecida? É assim, ó. Quando, eu não sei se é do produto químico, mas quando eu vou lavar roupa, limpar a minha casa, eu uso muito água sanitária, muito produto mesmo. De limpeza. Aí eu me molho muito. Aí eu tenho uma amiga que desenvolveu um câncer por causa disso. Aí, quando acontece isso comigo, eu tenho muita coceiras, assim, né? Dentro, assim mesmo, dentro. Desculpa, a sua amiga teve câncer aonde? Na vagina. Dentro, começou por fora e passou por útero. Ok. Então, assim, vou respondendo a pergunta, o principal causador de tumor na parte ginecológica é um vírus, chamado HPV. Os inalantes, que são essas substâncias de limpeza, o combustível que se põe nos postos, enfim, tudo aquilo, uma tinta fresca, recém-pintada, tá? Um ambiente desse pode gerar, por exemplo, numa gestante uma malformação fetal, muitas coisas. É uma droga. Tanto é que criança, às vezes, usa, o adolescente, adulto, cola de sapateiro para cheirar, porque dá um barato e tal, só que deixa a pessoa muito mal fisicamente falando. E mentalmente muito mais. Mas esses produtos não têm o poder de gerar um câncer. Quem vai gerar o câncer vai ser um tipo de HPV que está diretamente relacionado a essa patologia. No caso dela foi na vulva e depois se disseminou, pelo que eu entendi, pelo canal vaginal, pegando o útero. E ela falou em coceira, ou seja, uma alergia nas partes íntimas. Isso pode ser por causa do produto? A alergia é porque o produto inala e ele tem um pH diferente do habitual e torna-se ácido, aonde dá uma alergia atópica. É normal isso acontecer? É normal. Mas aí tem que evitar os produtos. O ideal é diluir um pouco esses produtos, sabe, Suzana? Porque às vezes coloca de forma muito concentrada e involuntariamente acaba aspirando ou muitas vezes pela própria evaporação do produto em dias muito quentes e tal, acaba absorvendo na pele e dá irritação. Pode dar prurido, pode dar urticária, brotoejos, uma série de fatores. Mas o tumor, não. Ok. Mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi, boa tarde, é Daniele. Daniele, você fala de onde? Aqui de Blumenau, do Vostard. Tá certo. E sua dúvida é qual? Belarmino, a minha dúvida é o seguinte, porque eu fiz a minha laqueadura faz 3 anos, né? E agora faz uns 4 meses, assim, quando vem as minhas coisas, eu tenho muita dor nas minhas trompas do lado direito, só do lado direito. Às vezes eu não consigo nem dormir, mas é só quando eu estou nos meus dias de menstruação. Obrigado, Daniele, boa tarde. Essas dores não são da laqueadura, Daniele, você tem que pesquisar. É o seguinte, uma vez, a laqueadura o que é? Vou pedir ajuda aqui para tentar mostrar. Jorge. Então, o que a Daniele fez? Foi feita uma incisão aqui, nessa região aqui, foi cortado e costurado, aqui e aqui. Então, não tem mais como o espermatozoide passar por esses canais, aqui estão as trompas e os ovários. Não tem mais como passar por essa região, podendo ocorrer uma gravidez. Obrigado, Jorge. E dessa forma, e a trompa, ela não é inervada, ela não tem inervação. Então, ter dor após uma laqueadura tem que investigar a parte intestinal, a parte, eventualmente, diverticulite, alguma coisa do tipo, porque não gera dor. O que gera uma laqueadura, geralmente, é uma irregularidade menstrual, porque a conexão com os ovários é perdida. Então, a menstruação ela pode ficar irregular. Então, o problema dela não é ginecológico? Pode até ser. Ela pode ter um cisto de ovário, por exemplo. Aí ela teria que procurar o ginecologista dela, mas não devido à laqueadura. Ela do lado esquerdo. Ali pode ser um cisto de ovário, pode ser algo intestinal, que é o mais provável. Mas o fato de doer justamente no período menstrual dela. Mas veja, não tem mais uma relação, porque a trompa, ela atrofia, ela se desliga completamente. O ovário está de um lado e a trompa está no outro. Não guarda nenhuma correlação.
mas eventualmente é bom ela checar. Tá. Eu acredito que seja ovário ou intestino. Ovário ou intestino seria o problema dela. Ok, temos também enquete, mais uma enquete rodando aí. Eu queria saber se o agrotóxico pode causar alguma doença. O agrotóxico. Ok, pode. O agrotóxico, não só o câncer ginecológico, como qualquer tipo de tumor predisponível, aquilo que possa alterar a multiplicação das células. O que é o câncer? Ou tumor? O câncer é uma multiplicação das células de forma desordenada e que o organismo acaba perdendo o controle e gera uma estrutura nova que não compete à anatomia do corpo e passa a ser algo estranho para aquele corpo, e ele passa a adoecer. Então, o agrotóxico tem o poder, sim, quando não utilizado adequadamente, de gerar tumores. Tá certo. Temos mais uma ligação. Alô, quem fala? Alô? Alô, boa tarde. Quem está falando? É a Márcia. Oi, Márcia, você fala de onde? Quem está falando? É a Márcia. Oi, Márcia, você fala de onde? Garcia. Márcia, eu vou pedir um favor para você. Baixe um pouquinho o volume da sua televisão. Com certeza, só um minutinho. É certo. A gente aguarda, só não aguardamos muito porque o programa é ao vivo e a gente tem um tempo X. Pode falar. Tá certo, Márcia, qual é a sua dúvida? É assim, ó. É o seguinte, eu gostaria de perguntar para o doutor, é assim, que eu tive meu último filho com 39 anos. Pode fazer a pergunta, pode dar continuidade. E com determinado tempo, assim, eu já logo em seguida entrei na menopausa. Uhum. E desde então eu tô com 49 anos e até agora não veio mais, sabe? Mas eu não sinto esses calorões, essas coisas assim de menopausa. Não sinto nada, graças a Deus. Ok, mas Márcia, eu gostaria de saber se isso é normal. Tá certo. Pra tão cedo assim. Obrigado, Márcia. Boa tarde. O que caracteriza a menopausa, no caso, ela teve o último filho com 39 anos e aos 49 parou a menstruação, é um período de 1 ano sem menstruação, já caracteriza, viu, Márcia? Ela parou com 39 e agora está com 49. Não, ela teve um filho com 39, pelo que eu entendi, né? E depois continuou mais um pouco. Eu acho que ela parou com 39, doutora. Bom, em qualquer instância, ela pode ter tido uma menopausa precoce, se foi com 39, ou uma menopausa habitual, se foi depois disso. Uhum. Márcia, 12 meses seguidos sem menstruar já é considerado uma menopausa. Poderá ocorrer na vida da mulher menopausada alguns sangramentos eventuais. Por exemplo, mulheres que tomam medicamento para hipertensão arterial, anticoagulantes, uma aspirina, todo dia uma aspirina de 100. Aquilo dificulta, às vezes, a coagulação sanguínea. Então, lá na parte ginecológica, pode ativar um pequeno sangramento numa senhora de 60, 70, 80 anos, pelo medicamento que o cardiologista indicou, que é um antiagregante plaquetário. Quanto mais diluído o sangue, menor a possibilidade de ter um trombo. Acaba tendo um vazamento. Aí dá um escape. Então, nesse caso, é um sangramento, mas não porque ela está menstruando. É um sangramento genital. Uhum. Então, tá? ela não precisa... A Márcia provavelmente está na menopausa, pelo que ela... Não precisa se preocupar. Não, é normal isso. Mesmo sem ter tido calorões, sintomas Aquilo que a gente típicos. conversou antes, o calorão não está diretamente associado a... É interessante a Márcia fazer uma dosagem, por quê? E todas as mulheres que pararam a menstruação e não tiver os sintomas, porque a falta deles poderá dar uma péssima qualidade de vida na terceira idade, como a gente já colocou aqui. Artrite, artrose, osteoporose, até demência, digamos assim. Perda do colágeno, pro lado da vaidade. Então, a mulher tem que repor aquilo que perdeu, ou com medicamento convencional ou fitoterápico.